dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Congresso faz sessão solene em homenagem aos 10 anos da Lei Maria da Penha. Conselho de Ética indica nomes de relatores para 4 processos por quebra de decoro. Comissão especial aprova a MP 731, que torna 10 mil cargos de DAS funções exclusivas de servidores. Hoje é quinta-feira, 18 de agosto, agora em Brasília, 9 horas e 1 minuto. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. Há 10 anos, o Congresso Nacional aprovou uma legislação que se tornou um marco no combate à violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Nesta quarta-feira, deputados e senadores comemoraram a data com a presença de Maria da Penha, a farmacêutica que chegou a processar o governo brasileiro por omissão diante da violência que sofreu, agora pode concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. O Congresso Nacional se iluminou. A cor laranja marca as comemorações dos 10 anos da Lei Maria da Penha. Na sessão solene do Congresso que homenageou a data, a mulher que deu nome à lei disse que ainda espera pelo fim da omissão do poder público diante dos números da violência. No Brasil, 1 em cada 5 mulheres é vítima de violência doméstica. Em muitas localidades deste país, que apresenta mais de 5.500 municípios, e que, diante da violência contra as mulheres, são omissos no que se refere à criação das políticas públicas necessárias para tirar do papel a Lei Maria da Penha. O que é o homem agressor? É aquele que não sabe tratar a sua mulher como uma pessoa humana. O homem agressor, ele foi criado dentro de um ambiente de violência e ele está reproduzindo a educação que ele teve na grande maioria dos casos. Outros números podem ser comemorados. 10 anos depois da aprovação pelo Congresso, a Lei Maria da Penha é a legislação mais conhecida da sociedade, segundo o Data Senado, que acompanha o desempenho das normas aprovadas no Legislativo Federal. A grande maioria das mulheres, 70%, diz que se sente mais protegida com a lei. O que nos faz comemorar é a certeza de que sem ela a quantidade de mortes de mulheres vitimadas pela violência doméstica continuaria sendo naturalizada, banalizada. O Parlamento criou há 2 anos a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, instância que estuda melhorias na legislação. Esta comissão assegurou, dentre outras iniciativas, o aporte de recursos no orçamento do próximo ano para transformarmos a Lei Maria da Penha em uma lei que seja parte do cotidiano da população brasileira. Durante a sessão, o Parlamento apresentou novas iniciativas para fortalecer a lei. Entre elas, um portal para reunir informações. Dados oficiais unificados sobre a violência doméstica ainda não existem no Brasil. Nós aprovamos aqui um projeto da minha autoria que criou o Observatório da Mulher contra a Violência, que vai ser implantado até novembro deste ano. E ali é justamente isso, coletar dados de forma oficial, com a ajuda de todas as secretarias municipais e estaduais de saúde, educação e segurança pública, para termos a base, quer dizer, a informação. Foi lançado também um concurso de vídeos de celular com duração de até 1 minuto, com o tema Superação da Violência contra a Mulher. É um vídeo curtinho, de 1 minuto, ou seja, para você relatar ou a situação de violência que você passou, que você viveu, ou que você superou, ou que você sabe que alguém fez, ou seja, usa a criatividade. O Senado e o governo do Distrito Federal vão apresentar ao Parlamento da Noruega a indicação do nome de Maria da Penha para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Estou colocando com a proposta do Senado e do governo de Brasília, especificamente da primeira-dama Márcia Helena Hollenberg, a indicação ao Comitê Nobel do Parlamento da Noruega, a indicação pelo Brasil do nome de Maria da Penha como Prêmio Nobel da Paz. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu posse ao novo secretário de comunicação da Casa, o deputado José Priante, do PMDB do Pará. Em entrevista, Priante falou sobre o trabalho que pretende desempenhar. Início de um novo tempo aí, o Rodrigo Maia presidindo a Câmara, né? Me convidou para ocupar essa função como secretário de comunicação da Casa. É uma secretaria da maior importância para a Câmara dos Deputados, porque é a secretaria que verdadeiramente expressa a palavra institucional da Casa, né?
e com isso procurar aproximar a sociedade, né, da Câmara dos Deputados e fazer um trabalho no sentido de otimizar a visão da sociedade no que diz respeito ao parlamento, né? Quer dizer, as pessoas entenderem verdadeiramente a funcionalidade da Câmara dos Deputados. Esse é o desafio. Nós precisamos fazer a opinião pública entender que a Câmara dos Deputados ela tem o grande momento, o palco dos grandes debates é o plenário, mas também a Câmara não funciona apenas no plenário. A Câmara funciona nas comissões, funciona nos debates, nas audiências públicas, né? Existem projetos de extrema relevância que alcançam diretamente o cidadão lá na ponta, que são projetos terminativos, são aqueles projetos que tramitam nas comissões sem sequer ir ao plenário. Então, essa visão que nós vamos otimizar e tentar passar através dos veículos da Câmara, né, televisão, rádio, todas as alternativas que a Câmara trabalha, mas também os veículos de comunicação do país, tentar otimizar essa boa relação com a comunicação da Câmara dos Deputados. Trilhar aquele que é o papel fundamental da Secretaria, que é fazer a palavra institucional da Câmara dos Deputados. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara anunciou que o colegiado vai debater na próxima terça-feira as propostas sobre o fim do foro privilegiado. O mecanismo serve para que determinados ocupantes de cargos públicos, se responsabilizados criminalmente, tenham um tratamento processual diferente dos cidadãos comuns. Atualmente, 10 propostas relacionadas ao tema estão em análise pelos parlamentares. Mas o presidente da comissão, deputado Osmar Serraglio, afirma que todas entram em conflito com a atual proposta do pacote de medidas anticorrupção. Você tem aí gente que só exclui os parlamentares, você tem quem só exclui os magistrados, você tem quem exclui só o executivo e tem quem faz uma miscelânea disso tudo. Se prosperar a postulação desse combate, desse grupo de combate à corrupção, nós não teremos mais ninguém com foro especial ou foro privilegiado. Tudo isso será extinto. Uma delegação de deputados da Assembleia da República de Moçambique esteve hoje aqui na Câmara para conhecer o funcionamento do Conselho de Ética. Na verdade, esteve ontem na Câmara para conhecer o funcionamento do Conselho de Ética. Desde que foi criado há 15 anos, o Conselho de Ética da Câmara foi palco de atuações veementes em defesa da ética na atividade parlamentar. Agora, ele serve de exemplo para outros países. Parlamentares de Moçambique vieram à Câmara conhecer o funcionamento do Conselho de Ética, para inspirar instrumentos democráticos de defesa da ética parlamentar na Assembleia da República de Moçambique. Para compartilhar a nossa experiência e, acima de tudo, aprendermos com eles, porque temos verificado ao longo da história que a Comissão de Ética brasileira é mais robusta, mais atuante, e acreditamos que este encontro, esta troca de experiência, poderá também dar mais vitalidade à Comissão de Ética Parlamentar de Moçambique. E tenho certeza que o Brasil e a Câmara dos Deputados contribuiu muito, já que a Câmara de Moçambique é uma Câmara mais nova, mais recente, e que nós contribuímos muito com o Conselho de Ética de Moçambique para o seu aprimoramento. A campanha eleitoral já começou, mas esse ano ela será diferente. Está em vigor a nova legislação aprovada pelo Congresso no ano passado. Entre as novidades estão a proibição do financiamento empresarial e a redução do tempo de campanha. A campanha já está nas ruas e na internet. Ficou mais barata e menor. Os gastos serão financiados exclusivamente por doações de pessoas físicas e pelos recursos do fundo partidário. As campanhas estavam cada vez mais caras, os candidatos se transformando em produtos e se afastando do eleitor com suas propostas, então isso já não tinha mais sentido. E também empresas que naturalmente muito interessadas na vitória deste ou daquele candidato acabavam fazendo grandes contribuições e muitas delas a gente via que tinham recebido dinheiro de órgãos, de bancos de fomentos estatal. O tempo de campanha caiu de 90 para 45 dias. A propaganda no rádio e na TV também está menor.
passou de 45 dias para 35 dias, com 2 blocos diários de 10 minutos cada. Os partidos terão direito a 70 minutos diários de inserções, distribuídos entre candidatos a prefeito e vereadores. Vai reduzir o impacto que a TV tenha em relação às estratégias anteriores. Então isso força uma ação de rua mais intensa, uma ação de rede social mais intensa, uma estratégia também focada numa ação de comunicação de curto prazo. Eu diria assim, é como se fosse uma corrida de 100 metros rasos. Vai reduzir substancialmente o caixa 2, que era uma prática usual, né? Acho que a maioria, quase que a integralidade das campanhas vão ser oficiais. Vai ensejar um custo menor. Os partidos com mais deputados federais vão ter direito a mais tempo de propaganda eleitoral. Em caso de debates, fica assegurada a participação de candidatos que pertençam a partidos políticos que tenham mais de 9 deputados federais. Um dos pontos que podem ser questionados no Supremo Tribunal Federal. Os partidos que têm menos de 10 deputados na Câmara dos Deputados somente serão convidados pelas emissoras de rádio e TV. Isso me parece que é algo que preocupa bastante os partidos políticos que têm uma menor representatividade e que eventualmente ainda poderá ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal até o tempo dessa próxima eleição. Com o fim do financiamento empresarial e a redução do tempo de campanha, a internet pode se transformar no palanque principal na hora de pedir votos. O candidato e coligações podem criar sites, blogs e perfis nas redes sociais. Mas é proibido fazer propaganda e postagens usando perfis falsos ou anônimos. Também está proibido publicar conteúdo ofensivo e divulgar fatos mentirosos contra candidatos e partidos. Não serão permitidas propagandas pagas em sites de terceiros, doação, venda ou compra de cadastros com informações e e-mails de eleitores. As multas aplicadas a quem fizer propaganda irregular na internet variam de R$ 5.000 a R$ 30.000. E as regras valem tanto para candidatos como para eleitores. E também há propaganda, a repercussão criminal, né? Numa propaganda que seja, por exemplo, que acuse alguém de ter cometido um crime que não fez, né? Que não praticou algum tipo de ofensa grave, ou a apuração de manifestações sabidamente inverídicas para prejudicar determinado candidato. Você já viu nessa edição do Câmara com Notícia. O Congresso faz sessão solene em homenagem aos 10 anos da Lei Maria da Penha. São 9 horas e 14 minutos em Brasília e você vai ver depois do intervalo. Comissão Especial aprova MP 731, que torna 10 mil cargos de DAS funções exclusivas de servidores. E mais. Como foi o encerramento do 13º Seminário LGBT do Congresso Nacional? Agora são 9 horas e 15 minutos em Brasília. O Câmara com Notícias está de volta para informar que terminou ontem o 13º Seminário LGBT, realizado anualmente aqui na Câmara. O foco dessa edição foi o debate sobre as agressões sofridas por lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e a luta deles pela igualdade de direitos. Entre 2008 e 2014, foram registradas 604 mortes de LGBTs no país, segundo pesquisa de organização não governamental europeia. O número coloca o Brasil como o mais violento do mundo em relação a homicídios de LGBTs. Para debater o assunto, a Câmara recebeu o 13º Seminário LGBT do Congresso Nacional. O evento foi promovido pelas comissões de Cultura, de Direitos Humanos e Minorias, de Educação e a de Legislação Participativa. O deputado Jean Willis comandou os trabalhos. Praticamente um gay ou uma pessoa transexual morre no Brasil por dia. São números alarmantes e morre em função da sua identidade de gênero e da sua orientação sexual. Não está morrendo por bala perdida, não está morrendo por assalto à mão armada, não está morrendo por sequestro relâmpago, nem por desastre, nem acidente. Está morrendo porque é gay, porque é lésbica e porque é pessoa transexual. Como o nosso país precisa de leis para tudo, nós precisamos uma lei que criminalize a questão da discriminação da comunidade LGBT, porque hoje nós temos leis que protegem as crianças, os idosos, as mulheres, índios, ciganos, e a comunidade LGBT não tem uma lei específica.
Uma das participantes dos debates, a deputada Maria do Rosário é autora de um projeto de lei que visa tornar crime os atos de intolerância contra LGBTs e outros grupos vulneráveis. Mais do que endurecer a legislação penal, a deputada explica que o projeto visa a valorização dos direitos humanos pela prevenção e educação. Nosso objetivo é preventivo, é criarmos na sociedade uma noção de que esses crimes de ódio devem ser enfrentados. Porque eles são claramente possíveis de serem prevenidos e superados. Como é absurdo uma sociedade na qual as pessoas são incitadas a odiar uma pessoa. Durante o seminário também foram feitas exposições. A artista plástica Bia Leite apresentou o trabalho Incorporações, que retrata ofensas reais sofridas por meninas que hoje já são adultas e autorizaram a utilização de suas imagens. Ela explica que a intenção foi denunciar abusos e desconstruir as ofensas homofóbicas para que elas se transformem em algo não ofensivo. Elas estão aqui de super-heroínas também, né? As mulheres, a Jaspion, a Batman, elas estão em momentos felizes, assim, são imagens de infância feliz, com palavras que contrastam, né? Então é um contraste de você é forte, mas só que aí te xingou daquilo, mas aí aquele xingamento não é bem um xingamento, é a sua identidade. É empoderador. Foi aprovada na comissão mista a medida provisória 731, que substitui mais de 10 mil cargos de direção e assessoramento superiores do governo federal, chamados de DAS, por funções exclusivas de servidores públicos. Os DAS são de livre nomeação e exoneração pelas autoridades responsáveis, sem a necessidade de concurso público. Hoje não existem exigências para distribuir esses cargos de DAS. Pela MP aprovada, as funções comissionadas só poderão ser concedidas a servidores concursados que ocuparem postos de direção, chefia e assessoramento. Com a medida, o governo pretende reduzir em 253 milhões de reais os custos de pessoal, além de incentivar a meritocracia entre servidores concursados. Ela profissionaliza a burocracia estatal, porque ele prestigia os profissionais do serviço público, permitindo que apenas os servidores efetivos dos órgãos públicos possam ocupar cargos de coordenação, direção e chefia. Isso faz com que os servidores públicos sejam valorizados, além do que traz uma enorme economia aos cofres públicos, porque você já tem dentro do quadro do serviço público as pessoas preparadas para ocupar aqueles cargos. Não há necessidade nenhuma de trazer pessoas estranhas. Foi bem aceita pelos servidores públicos federais, será aprovada, acredito, pela unanimidade dos deputados e senadores, até porque todas as emendas que foram apresentadas, nós aproveitamos ela, porque melhorou o texto que veio do Palácio do Planalto, tornando uma lei muito mais ampla, muito mais moderna, atendendo inclusive os pleitos e as demandas dos servidores públicos de diversos segmentos. Policiais que foram vítimas de armas de fogo por conta de defeitos de fabricação estiveram na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. Além da responsabilidade pelos acidentes, policiais e deputados debateram o monopólio do setor de armamento no Brasil pela empresa Taurus. Às vezes, disparos demais. Às vezes, a arma desmonta. Às vezes, ela é acionada quando não deveria. Os vídeos estão em um site chamado Vítimas da Taurus. Um dos criadores do grupo é Luciano. Ele mesmo, uma vítima. A arma dele caiu e disparou, apesar de estar travada. Em 2008, quando eu cheguei em casa, minha arma caiu ao solo e me atravessou na costela, perfumando o pulmão e me atravessando, né? Pelo defeito do armamento. Luciano agora tem que lidar com o processo por disparo em via pública. A história dele e de outras vítimas foi contada na Comissão de Segurança Pública. O representante da fabricante de armas, Taurus, também foi convidado. A nova gestão da Taurus está fazendo com um pouco mais de critério ainda, a questão dos testes de queda, os testes de mecanismo, testes de funcionamento e tudo mais. As nossas linhas de produção hoje são linhas automatizadas e que privilegiam exatamente essa questão da qualidade e do processo na produção dos nossos produtos. No Brasil, armamento policial é sinônimo de Taurus. E Taurus é sinônimo de armamento.
a empresa responde por quase todo o mercado nacional. E aí é preciso ficar claro que, em meio a esses argumentos e a essas discussões, há também interesses. Por exemplo, o de manter ou de acabar com o monopólio da empresa. Essas causas que deram origem a essas vítimas, nós queremos saber o que é que ocasionou isso. E da mesma forma, o que eu não posso aceitar é que a gente venda uma notícia apenas para atender mercados que querem entrar no Brasil. O deputado Major Olímpio é contra o monopólio. A tragédia, as mortes, a necessidade, os governadores dos estados pagando muito mais por armas que não funcionam, funcionam mal. O próprio governo federal, as guardas municipais com seus prefeitos, não vai dar para continuar não vai dar para estar vendendo sucata e cobrando o dobro, o triplo do preço aqui no Brasil. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou um projeto de lei que obriga o governo federal a publicar todo ano um relatório sobre a distribuição de renda no país. Hoje, esse relatório é feito com base numa portaria do Poder Executivo. O Brasil está entre os 8 países mais desiguais do mundo, de acordo com a ONU. 5% da população mais rica é dona de quase 1/3 de toda a renda e propriedades do país. Isso foi o que mostrou um relatório feito pela Receita Federal em 2015, com base em dados do Imposto de Renda. É como se o relatório fosse uma radiografia de um paciente. No caso, ele faz o diagnóstico de uma velha doença brasileira, a desigualdade social. Com o resultado desse raio-x, fica mais fácil aplicar políticas públicas que podem ajudar a curar essa doença. O deputado Enio Verri é autor de um projeto de lei que torna obrigatória a elaboração anual do relatório de renda, que hoje é baseado numa portaria do Executivo. Ele acha que isso vai ajudar a tornar mais justo o sistema tributário. Hoje as pessoas mais pobres pagam mais impostos do que os mais ricos. Com um quadro como esse, agora tornado público, sabendo disso, a gente pode criar uma nova tabela de imposto de renda que permita cobrar mais imposto de quem ganha mais e menos de quem ganha menos. Este economista concorda com o projeto, que já foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Nós somos e continuamos a ser um dos países com maior concentração de renda do mundo. Então, se a gente não tomar consciência disso, não conhecer essa realidade, e não der aos estudiosos, aos especialistas, aos acadêmicos, às autoridades, a possibilidade de tomar consciência dessa situação, dificilmente nós adotaremos e seguiremos políticas públicas que melhorem essa situação. O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, segue para o Senado, já que não precisa ser votado no plenário da Câmara. O presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, José Carlos Araújo, anunciou ontem os relatores dos 4 processos instaurados no colegiado na última semana. O relator do processo contra o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, é o deputado Odorico Monteiro, do PROS do Ceará. Bolsonaro é acusado pelo PV de quebra de decoro por apologia à tortura, na sessão da Câmara que autorizou a abertura do pedido de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. O processo contra o deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, será relatado pelo deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas. O parlamentar é acusado de quebra de decoro pelo PSC, por ter supostamente associado nomes de deputados do partido ao atentado que resultou na morte de 50 pessoas em uma boate gay em Orlando, nos Estados Unidos. Já o relator designado para o processo contra o deputado Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal, foi o deputado Sérgio Moraes, do PTB gaúcho. Bessa é acusado pelo PT de proferir em discurso no plenário da Câmara ofensas contra o partido. E para relatar a representação contra o deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, o escolhido foi o deputado Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas. Costa é acusado pelo PT de quebra de decoro por ter ofendido o partido e seus filiados em reunião do Conselho de Ética que recomendou a cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. De acordo com o Código de Ética e Decoro Parlamentar, o parecer pela admissibilidade ou não das representações deve ser apresentado em 10 dias úteis contados a partir de ontem. O prazo vence em 31 de agosto.
E nessa edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o Congresso faz sessão solene em homenagem aos 10 anos da Lei Maria da Penha. O Conselho de Ética indicou nomes para relatores de 4 processos por quebra de decoro parlamentar. A Comissão Especial aprovou a MP 731, que torna 10 mil cargos de DAS funções exclusivas de servidores. O foco dessa edição e ainda o seminário LGBT do Congresso Nacional terminou teve ontem seu último dia. Essa edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação. Hoje é quinta-feira, 18 de agosto. Nesse momento em Brasília, 9 horas e 27 minutos. Para você, um ótimo dia.